Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Aqui quem vos fala é o seu amigo em Cristo, evangelista Francis de Souza, compartilhando com todos vocês mais um vídeo no nosso canal no YouTube, louvando e engrandecendo o nome do Senhor pela vida dos 197 inscritos no nosso canal. Que o eterno Deus vos abençoe de uma forma muito poderosa. São 197 seguidores de Jesus que nos acompanham através desta plataforma do YouTube. Então nós louvamos ao Senhor. Irmãos, eu quero aproveitar aqui a oportunidade e me direcionar a você também que não é inscrito no nosso canal. Se inscreva. Faça parte desta família, nós temos a certeza que Deus irá lhe abençoar. No ato da sua inscrição, ative o sininho de notificações para que você seja notificado todas as vezes em que nós postarmos um vídeo novo aqui na plataforma. Deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo, compartilha os nossos vídeos, porque o propósito maior aqui, com certeza, é falar de Jesus. Queridos, eu gostaria de trabalhar com matemática juntamente com todos os irmãos, e através desse vídeo eu gostaria de falar com todos vocês sobre a importância dos livros na vida de um pastor ou na vida de um obreiro. A importância dos livros na vida de um pastor ou na vida de um obreiro. Queridos, eu quero ler uma porção das Escrituras, e essa porção está em Provérbios, capítulo de número 4, no versículo de número 7 e 8, que está escrito assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 6 e versículo de número 7. Amém? Irmãos, segundo algumas fontes de pesquisa, no ano de 2024, nós tivemos aproximadamente 53% da população brasileira que não tiveram a capacidade de ler um livro sequer. 53% da população brasileira. Mediante a essa porcentagem, logicamente, nós podemos imaginar o tanto de obreiros da casa do Senhor, pastores, aqueles que de alguma forma deveriam proporcionar para a Igreja de Jesus boas mensagens, todavia não fazem, porque infelizmente são muitas as pessoas que se enquadram dentro dessa porcentagem, negligenciando a palavra do Senhor, conforme aqui lemos, Provérbios capítulo 4, verso 6 e 7. Aonde Salomão vai nos dizer de que, todavia, nós devemos abraçar o conhecimento e ele nos exaltará. Com frequência, eu tenho utilizado 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, para conscientizar todos os líderes e irmãos que, de alguma forma, estão a exercer alguma atividade nos ministérios. Nós temos essa referência clássica, que para mim é o versículo do teólogo, né? 1 Timóteo 4,13, quando Paulo encarregou Timóteo de pastorear a congregação de Éfeso. E a sua orientação ao jovem Timóteo foi: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, Paulo está mostrando para Timóteo a importância, né, de se ler livros para confrontar as heresias que na sua época já estavam criando raízes nas congregações. Mediante a esse comentário, querido, eu gostaria também
de poder fazer menção aqui de uma obra literária muito bacana, muito legal mesmo, de verdade. Eu tive meditando nessa riqueza aqui. Aqui é o comentário bíblico do Antigo Testamento. Teologia do Antigo Testamento de Ruizuki, tá? Teologia do Antigo Testamento. É um comentarista, tá? Ruizuki. E ele, irmãos, falou algo no seu livro que me chamou muita atenção. E dessa forma em que ele interpretou no que diz respeito à pessoa de Jesus, eu de verdade nunca antes tinha sequer visto em nenhum lugar. E eu estava meditando aqui, isso me chamou muita atenção, e a partir daí eu descobri de verdade a necessidade de transmitir isso para todos os líderes aqui, principalmente da nossa região, a importância de se ler bons livros, tá? Querido, a partir do momento que você monta a sua biblioteca, você está praticamente aí tendo acesso a grandes mentorias, né, em forma impressa. Amém, queridos? Eu gostaria de compartilhar com todos os irmãos essa porção, né, deste livro. O autor é Ruizuki, Teologia do Antigo Testamento, na página 29. Olha isso que interessante, irmãos. Olha que poderoso e que profundo essa linha de entendimento do nobre autor. A epígrafe está escrito assim: o mandato do concerto e a vida de Jesus. Olha o que está escrito. O apóstolo Paulo descreveu Jesus como o segundo Adão, um epiteto associado com a sua obra salvífica e redentora, e com a função de primeiro homem de uma comunidade regenerada. Ponto. Então aqui nós temos a informação que Jesus, ok, segundo ele, foi descrito por Paulo como sendo o segundo Adão. Porém, em contrapartida, Paulo, e queridos irmãos, não usa essa terminologia segundo Adão. Se os irmãos lerem 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, a palavra que aparece lá é a palavra último, que no grego é skatos, tá? Se você tiver aí a Bíblia Strong, ok? Em formato de aplicativo no teu celular, você pode abrir. Vai lá em 1 Coríntios 15, 45, e a palavra último ali é skatos, no original grego, dando a entender que literalmente Jesus, ele não é o segundo, ele é o último Adão, ok? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Então, em Adão nós morremos, em Cristo nós somos vivificados, tá? Não há como diminuir a importância deste aspecto redentor de Jesus, como o segundo Adão. Entretanto, também é instrutivo ver a vida de Jesus como a vida do segundo Adão. E observar que Jesus não veio só para morrer, mas também para viver. E a vida que ele, Jesus, viveu, demonstrou, por seu poder e perfeição, tudo que Deus criou para o primeiro Adão e todos os homens fossem. Aí ele libera uma palavra aqui que para mim é muito tremenda. Uma frase, né? Ele libera uma frase aqui que para mim é muito tremenda. Ele vai dizer assim, em outras palavras, Jesus cumpriu em vida as potencialidades do Adão, no caso o primeiro, não caído. Da mesma maneira que pela morte ele reestabeleceu todo o gênero humano a essas potencialidades. Então, na linha de entendimento deste autor,
Jesus não veio somente para morrer, mas veio também para viver, o que eu concordo plenamente, ok? E ele vai mais profundo, né, na sua forma de aplicar. Ele diz que Jesus reestabeleceu essas mesmas potencialidades que estavam sobre a vida do primeiro Adão antes da queda. Sendo assim, Deus nos deu o poder, a autoridade de dominar todas as coisas. Amém, meus irmãos? De dominar todas as coisas. Tudo que os seus olhos, neste exato momento, estão a contemplar, Deus nos concedeu o poder de domínio. Se não perceba, em Gênesis, eu vou pegar aqui as escrituras, olha isso que tremendo, querido. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27, 28, está escrito assim: E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 28, de Gênesis 1. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, no ato da criação do ser humano dentro de Deus, ainda quando o ser humano estava dentro de Deus, Deus deu a ele o poder de dominar. Está escrito lá em Gênesis 1, 27 e 28. Quando nós olhamos o capítulo 2, nós entendemos que o capítulo 2 do livro de Gênesis é o capítulo da formação, ok? E a partir do versículo de número 18, Deus vai dizer que não é bom que o homem esteja só, né? No versículo de número 19, Deus, ele vai trazer os animais para que Adão venha nomear. O ato de Deus trazer os animais para que Adão venha nomear, queridos, isso é transferência de poder, isso é transferência de autoridade, isso é transferência de domínio, ok? No capítulo 2 do Gênesis, nós entendemos que quando Deus ele coloca os animais ali na frente de Adão para que o mesmo viesse a nomeá-los, entenda de que naquele momento Deus está dando a autoridade, transferindo o poder de dominação para Adão. Os irmãos compreendem isso? Logicamente, esse poder de domínio foi dado para Adão antes da queda, tá? Mediante ao ato pecaminoso, o pecado vai entrar no mundo, consequentemente também a morte, conforme descreve Romanos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 12. Só que em contrapartida, quando Ruizuc, ele diz aqui que Deus, através de Jesus, reestabeleceu, tá, todo o gênero humano na pessoa bendita de Jesus e devolveu novamente essas mesmas potencialidades que estavam sobre a vida do primeiro Adão, nós temos que entender que Deus nos devolveu esse poder de domínio. E quando eu falo aqui poder de domínio, irmãos, é poder de dominar tudo mesmo. Os irmãos compreendem? Porque nós entendemos pela palavra do Senhor, queridos, que a igreja de Jesus, ela não vai ser abençoada. Não, ela já é abençoada, conforme descreve Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3, quando Paulo vai dizer que Deus já abençoou a igreja com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, tá? Então, tudo isso, irmãos, que os nossos olhos estão a contemplar, antes de existir no mundo físico, existiu primeiro no mundo espiritual. E no mundo espiritual, a igreja já é abençoada. Os irmãos compreendem? Para ser mais preciso concernente essa questão que eu estou abordando com todos vocês, eu estou aqui afirmando para todos os irmãos,
de que antes das coisas existirem no mundo físico, primeiramente existiu no mundo espiritual, tá? Nós temos, no mínimo, 3 exemplos nas Escrituras. Temos mais, mas eu vou citar 3, tá? Quando você pega as Escrituras e você abre no livro do Gênesis, no capítulo de número 6, os irmãos vão perceber que Deus, ele dá a Noé o projeto da arca, ok? Então perceba que a ideia de se construir uma arca nunca foi ideia de Noé, jamais foi, mas foi ideia de Deus. E se Deus é espírito, conforme descreve João capítulo 4, verso 24, tudo que Deus está mostrando para Noé, ali no capítulo 6, é espiritual. Então, a arca que Noé fez antes de existir no mundo físico, existiu primeiro no mundo espiritual. Amém, queridos? A mesma coisa, nós temos aí o modelo do tabernáculo, Êxodo capítulo de número 25, tá? Êxodo capítulo de número 20, e no capítulo de número 25, nós temos a referência clássica em que Deus, ele consagrou, né, 2 homens, a Oliabe é um deles, né, e um outro aqui que me fugiu da memória, tá? Nós temos Bezalel e a Oliabe, tá? Que foram consagrados por Deus para eles trabalharem em cima de tudo aquilo que Deus havia mostrado para Moisés concernente aos utensílios do tabernáculo celestial. E o livro dos Hebreus vai nos mostrar de que existe um tabernáculo verdadeiro, existe um tabernáculo celestial. Então, tudo que Moisés fez, queridos, absolutamente tudo, existiu primeiro no mundo espiritual. Amém, irmãos? Existiu primeiro no mundo espiritual. E terceiro exemplo aqui, nós temos, logicamente, o Templo de Salomão, onde Deus dá a planta para Davi, mas quem vai executar o ato de construir um templo ao Senhor vai ser Salomão, seu filho, filho de Davi. Então nós temos esses 3 exemplos de que praticamente tudo o que veio a existir no mundo físico, Deus havia anteriormente mostrado para esses homens no mundo espiritual. Então Deus, querido, nos devolveu esse poder de dominar todas as coisas. No mundo espiritual, nas regiões celestiais, a igreja ela não vai ser abençoada, ela já é. E é por isso que todos os irmãos precisam aprender a se apoderar daquilo que Deus não vai te entregar. Deus já te entregou. Amém, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Então entenda isso. Com a morte de Jesus na cruz do Calvário, o Senhor reestabeleceu essas potencialidades. E aonde é que está os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade? Aonde é que está aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo de número 10, 11 e 12? Paulo vai dizer que a nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue, né? É contra os principados, contra potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra príncipes das trevas, que estão nas regiões celestiais. Então, querido, nós como igreja temos que aprender a ter mais conhecimento do mundo espiritual. Amém, queridos? Para que tudo aquilo que está bloqueado na sua vida venha a ser desbloqueado na autoridade do nome do Senhor. Amém? Então, queridos, é muito importante, é extremamente importante, nós como obreiros do Senhor, né, dispenseiros de Cristo, todavia nos dedicarmos aí na prática da leitura da palavra de Deus e de obras literárias de irmãos em Cristo que se tornaram aí, né, exímios da palavra do Senhor, né, que cavaram a fundo, que se dedicaram, que trabalharam expressões idiomáticas, tanto no hebraico, no grego, no aramaico. Nós precisamos ler livros e deixar de fazer parte dessa porcentagem, né, de pessoas que não leem um livro sequer. Amém, queridos? Vamos nos dedicar. Essa foi a orientação de Paulo ao jovem Timóteo, essa é a orientação do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida. Deus continue te abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe
em nome de Jesus.